Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto sexual. Faz tempo que não temos aqui vídeos sobre sexo. Hoje eu vou falar o que significa uma pessoa boa de cama. A sua expressão hoje é muito usada e muito frequente as pessoas catalogarem umas às outras em função da sua competência sexual. E infelizmente o julgamento que se faz e a avaliação que se faz a respeito da competência sexual das pessoas hoje é muito fundado na experiência que todo mundo tem assistindo filmes eróticos pela internet. Ou seja, a indústria pornográfica é que define os valores hoje na questão da sexualidade. E o mais curioso é que, além dela definir todos esses valores, parece que todo mundo está muito satisfeito com as informações que tem, porque o assunto se tornou um assunto pouco procurado. Ninguém mais se interessa por aprender nada sobre o sexo. As pessoas parecem que têm a sensação de que estão totalmente satisfeitas com o que elas sabem e com o que elas são competentes para produzir na questão sexual. Então o sexo hoje passou a ser visto como uma coisa muito parecida com ginástica, onde as pessoas têm que ser meio malabaristas e competentes e meio sarados, inclusive, usufruir das delícias de todas as posições que eles assistem nos filmes eróticos, como se isso tudo fosse mais um malabarismo e uma ginástica do que realmente uma coisa de curtição. Tem muita coisa relacionada com performance. Então voltamos a alguns aspectos que quase que regressivos, porque tínhamos superado alguns dos tabus de antigamente, que muitos deles têm voltado. Por exemplo, a preocupação dos homens com o tamanho do pênis voltou a ser enorme, porque nos filmes, evidentemente, aparecem pênis bastante grandes, o que do ponto de vista da filmagem deve ser favorável. Mas isso aparece então como grande virtude. Também a preocupação com o orgasmo vaginal feminino, que tinha totalmente se esvaído, e as pessoas aceitavam e passaram a aceitar, e com razão, como natural e normal que o orgasmo vaginal de muitas mulheres seja inexistente e que a maioria realmente tenha preferência e facilidade em se desenvolver o orgasmo clitoriano através da estimulação tanto manual quanto oral do clitóris, ou até mesmo a estimulação durante a penetração, mas em posições que favorecem esse tipo de contato, como é a posição, por exemplo, das mulheres por cima, que é uma posição que as mulheres sempre gostaram muito, né? O fato é que a preocupação com o orgasmo vaginal, como ela agora parece que voltou a ser um fato indispensável para que a mulher seja boa de cama, então o que acontece na prática? Um monte de mulheres passaram a fingir o orgasmo vaginal, fazendo todos os ruídos e barulhos parecidos com o que elas assistem nos filmes, o que não deixa de ser um pouco ridículo, porque é muita óbvia falsidade, apesar de que muitas vezes os homens também não distinguem muito bem o que é prazer verdadeiro do que é falso nas mulheres. Mas elas sabem, e o que interessa é a subjetividade. Na realidade, hoje o sexo se transformou numa coisa de sedução, conquista, jogo de poder, performance, uma coisa que tem a ver com agressividade, tem a ver com poder, né? Então mulheres poderosas, sensuais, usando e abusando dessa sensualidade para encantar, fascinar, seduzir e até certo ponto dominar os homens, que através das suas conversas também exercem um jogo e um fascínio na direção deste objetivo de dominar ou domesticar ou subjugar a mulher. Isso tudo é muito mais jogo de poder e de sedução e muito mais performance e preocupação com o desempenho do que realmente prazer sexual, né? Então, e as pessoas chamadas boas de cama hoje são as que têm essas competências, né? E está muito longe daquilo que para mim aparece como razoável, porque o que é legal mesmo no sexo, e que talvez seja o maior barato e aquilo que está completamente perdido, posto, ou pelo menos se não completamente perdido, posto em segundo plano, é justamente o fato do sexo poder ser uma fonte de prazer, uma fonte de descontração, de alegria, uma coisa em que duas pessoas que têm alguma afinidade, que se conhecem, que confiam uma na outra, conseguem trocas eróticas, né? Trocas de carícias eróticas de qualquer tipo, né? Sem preocupação também em ser nenhum malabarista, nenhum bom de cama, nenhum cara com pegada. A mulher também não tem que ser o tipo que tem que topar tudo, porque essa é a mulher boa de cama hoje, mas duas pessoas que realmente gostem uma da companhia da outra, que curtam a troca das carícias e que cada um se solte e consiga se exercer como corpo buscando um prazer, quer dizer, se entregar ao prazer,
né? A gente não se entrega. No sexo é um fenômeno mais do que tudo pessoal. Todo mundo sabe que na hora mesmo, por exemplo, do pico, do clímax, todo mundo fecha os olhos e o outro desaparece. Quer dizer, na hora mesmo do prazer sexual, o que existe é um momento solitário em que o indivíduo está totalmente envolto nos prazeres e nas sensações que derivam do próprio corpo. E esse momento é um momento de entrega do indivíduo, não ao outro, ao parceiro, mas de entrega ao próprio prazer. Ele se entrega ao prazer, ele se deixa levar pela sensação agradável, ele curte o sexo pelo prazer que ele produz e não como instrumento de poder, dominação ou agressividade ou qualquer outra coisa que seja. Então, a pessoa boa de cama mesmo é aquela que tem coragem, num contexto de confiança, que pode ser um parceiro sentimental estável e relevante, mas pode ser um amigo também, mas alguém que cria uma atmosfera de confiabilidade em que as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, consigam se soltar, se entregar às trocas de carícias sem preocupação com o desempenho, sem preocupação com o resultado, apenas mergulhando no prazer, se soltando e se deixando enlevar e enredar nas sensações corpóreas do prazer até o orgasmo. Muitas pessoas conseguem fazer isso mesmo com parceiros pouco conhecidos, né? Com os quais tem pouca intimidade. Algumas pessoas, principalmente mulheres, só conseguem esse tipo de entrega, vamos dizer assim, ao prazer na masturbação, o que é uma pena porque a sensação poderia ser idêntica na troca de carícias com outro parceiro se ela não temesse que esse orgasmo que ela possa ter na presença do parceiro possa ser interpretado como submissão ou subjugada, ou se sentir subjugada. Então, naturalmente, a mulher que tem essa visão do orgasmo como uma sujeição ao homem só consegue o prazer na hora da masturbação. Mas o prazer, e a pessoa boa de cama é aquela que se entrega ao prazer erótico. E ela se entrega e se descontrola, quase como se fosse uma pessoa que perde a vontade de controlar e de querer saber qual é outra finalidade que está envolvida naquilo que não o prazer em si e nada mais. Isso, na minha maneira de ver, sim, é a pessoa boa de cama, porque ela provoca no outro, no parceiro, naturalmente uma sensação adorável de ter visto alguém se soltar sexualmente, o que é extremamente excitante também para o interlocutor, que fica também estimulado a fazer o mesmo, se soltar diante do seu próprio prazer. Muito bem. Essa é mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana tem uma novidade por aqui. Até a próxima.